Boa noite. Que bom, vejo que eu já tenho um irmão querido a me acompanhar, 3 irmãos queridos a me acompanhar. Boa noite, Simone querida. Daqui a pouco entre a Bia, não é, Simone? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à sala virtual da Casa Espírita André Luiz, nossa casa de amor. E esta noite nós teremos, assim, algumas reflexões muito interessantes para a nossa vida, muito interessantes para a gente melhorar o nosso dia a dia, para a gente melhorar a nossa comunicação com a humanidade invisível, com os bons espíritos, para nós conseguirmos entender melhor o pensamento divino. Hoje, o nosso tema é o sonho, o sono e os sonhos. Mas antes de iniciar a nossa lindíssima reflexão, tudo, obviamente, à luz da nossa doutrina espírita, eu vou convidar todos vocês a uma prece. Mas, meus queridos, eu gostaria que nós tivéssemos um único desejo nessa prece. Então, eu convido todos vocês a fecharem os olhos, a elevar os pensamentos ao nosso divino jardineiro, construtor da terra, nosso amado Mestre Jesus, e vamos todos nós ter um único desejo, o desejo de paz, de luz e proteção. Que esse desejo possa envolver a todos nós, a cada um de nós, a nossa família, e que ele possa, assim, envolver nossos vizinhos, nossa cidade e todo o nosso planeta Terra. Que esse desejo de paz, luz e proteção nos mantenha leve e revigore o nosso bom ânimo para a nossa reforma íntima, para a nossa felicidade. Vamos pedir então que Jesus envie seus bons espíritos e vamos acreditar que eles estejam conosco, que eles estão conosco, porque estamos todos nós num único pensamento de bem. Que esses bons espíritos nos instrua, facilite a nossa comunicação com o divino. Também pedimos que os irmãozinhos equivocados não acessem nem o nosso coração, nem a nossa mente, mas que seja sim essa luz de paz e proteção que os atinja e que os converta à senda do bem. Assim seja. Meus queridos irmãos, então esta palestra, ela se baseia fortemente nas questões de 400 a 412 do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 8, Emancipação da Alma, o sono e os sonhos. E na introdução, eu gostaria de lembrar do imenso poder que nós guardamos em nós, em todos nós, dado desde a nossa criação, uma centelha divina que há em nós. E essa centelha divina está imbuída de todos os atributos divinos. Quero lembrar da providência divina, o hálito de Deus, que na realidade a gente pode comparar a um fluido sutil, saturado do pensamento divino, carregado do pensamento divino, que a tudo e a todos envolve. Este pensamento está em nós e nós estamos nele. O amor, a paz, a serenidade e a fé potencializa essa mistura do nosso pensamento com o pensamento de Deus. O exercício do amor e da fé potencializa, plasma nossos desejos do bem. E assim nos realizamos, nós fortalecemos as asas da sabedoria e da bondade que nos leva à felicidade. Então, vamos permitir que o pensamento de Deus penetre o nosso. Mas, Sandra, por que será que você está falando de pensamento divino, dessa providência, da centelha divina, se o tema da nossa palestra é o sono e os sonhos? Porque tudo, uma vez que com os pensamentos, tem tudo a ver, porque com os nossos pensamentos refrigerados, com a nossa frequência elevada, ficamos mais perceptíveis aos pensamentos de Deus que tudo sabe. Temos assim a compreensão de quem somos, da nossa missão, do nosso rumo, do que precisamos para enfrentar os desafios da jornada evolutiva. E sabe por quê que a gente tem tudo isso?
porque a gente consegue se comunicar com a espiritualidade amiga. E o sono é uma potente, o sono e os sonhos, é uma potente forma de comunicação com os seres elevados que cuidam de nós o tempo todo. Então, muitas dessas revelações, esses conselhos divinos que nós temos o tempo todo com o nosso anjo de guarda, e às vezes ideias que vêm do nada e que inspiram a gente, tudo isso são conselhos que nos são oferecidos durante o sono e durante os sonhos. Mas como será que a gente tem que... Será que é de qualquer maneira que a gente consegue receber isso? Não, a gente tem que se preparar. A gente tem que se preparar para receber essas aulas, esses conselhos, essa vida toda que está à nossa disposição. A questão de número 400 nos revela algo surpreendente. Diz o seguinte, gente, de que o espírito encarnado aspira sem cessar a sua libertação. Então, olha que engraçado, às vezes a gente tem a impressão, não, ninguém quer morrer, né? A gente quer ficar aqui o tempo todo, mas nós não estamos, isso não é a realidade, porque verdadeiramente esse aparelho, o nosso corpo, é uma prisão para o nosso espírito, e ele deseja o tempo todo a sua libertação. Na questão 401, diz assim: a alma não repousa com o corpo. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, os laços que unem o espírito ao corpo, eles se relaxam. O corpo não precisa do espírito para sobreviver. É bem verdade que esses laços ficam enfraquecidos, mas eles não são dissolvidos completamente, né? Isso é só no desencarne. E então percorre o espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Todos nós, meus queridos, todos nós, quando nos dormimos, nos desdobramos. Nós entramos em contato com a espiritualidade. Será? Eu não lembro de nada. Eu acho que não. Não. Daqui a pouco nós vamos entender isso. E daqui também a gente conclui, queridos, que o espírito não descansa. O espírito nunca descansa, porque enquanto nós estamos aqui sob vigília, né, quando nós estamos acordados, nós estamos trabalhando, o nosso espírito, obviamente, também. Mas e quando nós dormimos, então, ele se desprende, entre aspas, do nosso corpo e vai entrar em contato com a espiritualidade? Sim, é isso, o espírito nunca descansa. Muito embora na questão 382 diz o seguinte, que a infância, segundo as vistas da providência, é um tempo de repouso para os espíritos. E nesse caso da infância, os sonhos para as crianças têm um significado mais pueril. É diferente do sonho que tem para os adultos. A infância não tem como função somente o descanso dos espíritos. É um momento também em que os espíritos estão mais maleáveis, estão mais abertos a receber conselhos e a serem moldados em sua moral. Bem, mas vamos voltar aos sonhos, porque o assunto não é a infância, mas achei interessante essa reflexão, essa consciência de que nós temos que ter, que o sono é muito importante para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução em nossa jornada. Precisamos cuidar do nosso sono, precisamos nos preparar para ele. Bem, como podemos apreciar a liberdade do espírito durante o sono? Ou seja, o espírito, ele se desprende, ele se encontra com espíritos superiores ou inferiores, ele visita outros mundos, mas como eu posso me aproveitar disso? Pelos sonhos, pelos sonhos. Temos mais faculdades do que quando acordados, temos o conhecimento do passado e algumas vezes a previsão do futuro. Gente, olha que revelação mais intrigante essa. Quer dizer que nós podemos sim apreciar todos os mundos, os conhecimentos que estão disponíveis para nós, se nós conseguirmos sim, pelos sonhos, nos preparando para
relembrá-los ou nos preparando para dormir, nos tornando, refrigerando nossos pensamentos, nós podemos ter tudo isso aqui. Porque quando nós nos desligamos desse corpo, nós conseguimos lembrar verdadeiramente de quem nós somos, da onde viemos e às vezes conseguimos até prever o futuro. Acredito que essa questão de futuro se refere, queridos, porque nós somos co-criadores do nosso futuro. Antes de reencarnar, o nosso programa reencarnatório, ele foi escrito por nós, né? Só que quando nós encarnamos aqui, temos que colocar um véu sobre tudo isso para que passemos pelas provas e expiações. Acessamos espíritos deste e de outros mundos quando nos livramos, quando adormecemos. Às vezes existem sim sonhos bizarros, por vezes podem ser lembranças dos lugares e das coisas que visitamos, que vimos. O sonho liberta, em parte, a alma do corpo. Quando se dorme, se está momentaneamente no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Gente, que revelação! E a gente tem tanta dúvida, né? Quando a gente não conhece a doutrina espírita, a gente tem tanta dúvida do que será da gente, como será a morte. Olha aqui, momentaneamente, no estado em que o homem se encontra de maneira fixa depois da morte. Isso é o que sentimos. Espíritos que se desligam logo da matéria em sua morte tiveram sonhos inteligentes. Estes, quando dormem, reúnem-se às sociedades de outros seres superiores a eles, se instruem. Então, isso deve nos encorajar e não temer a morte, porque já conhecemos, já sabemos como é. Agora, da mesma maneira que existem os homens de pensamentos elevados e que nos sonhos se encontram com espíritos superiores e por isso vai se desmaterializar mais rapidamente quando desencarnar, também existe o contrário. Mas aí a gente tem a proposta de mudar o tempo todo, a oportunidade de mudar o tempo todo. Então, já aqueles homens presos aos prazeres terrenos, materializados ao extremo pelo egoísmo, pela falta de amor, esses vão para mundos inferiores, onde velhas afeições o evocam e buscam prazeres, por vezes, mais inferiores que os daqui deste mundo. Esses terão mais dificuldades para o desenlace total depois da morte. E durante o sono, por vezes, nos encontramos com seres, pessoas que estão encarnadas. Nos encontramos com essas pessoas que também estiveram conosco, digamos assim, no astral. Isso, por vezes, explica as simpatias e antipatias que nós temos por pessoas que nós nunca vemos, mas nunca havíamos visto, mas nos encontramos no astral. É claro que também existe a possibilidade da gente ter se encontrado em outras vidas, mas também a gente pode se encontrar no astral, nessas 8 ou 9 horas aí que a gente dorme. Então, o sono permite o relacionamento dos encarnados com o mundo dos espíritos. E é aqui, meus queridos, que eu lembro aquela parte inicial da importância da gente sempre estar cuidando da nossa fé, da gente sempre estar cuidando dos nossos pensamentos, para a gente entrar em sintonia com o Altíssimo, para a gente ter a oportunidade de se encontrar com espíritos superiores aos nossos, que vão poder nos ajudar e a nos orientar na nossa caminhada, na nossa jornada evolutiva. E olha só, este sono que permite esse relacionamento dos encarnados com o mundo dos espíritos é o bálsamo, o alívio para os espíritos superiores que encarnam em missão na Terra. Porque vocês acham que é fácil, gente? A gente está num mundo bem melhor e a gente ter a consciência de que a gente vai ter que ir para uma situação onde aquilo não combina mais com os seus sentimentos. Mas existe esse bálsamo, a certeza de que durante o sono, esse espírito que está aqui, num meio menos evoluído, ele vai poder se encontrar com seus amigos, pois é a porta que Deus lhes abriu até seus amigos superiores do céu.
É o recreio depois do trabalho, enquanto esperam a grande libertação, a libertação final que deve devolvê-los ao seu verdadeiro meio. E aí, queridos, é onde eu quero lembrar também sobre a melancolia. Às vezes a gente tem uma melancolia, uma tristeza que a gente não sabe de onde vem. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, François de Geneve, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ela descreve essa melancolia que todos nós temos e ela também dá um remédio para a gente superá-las. Sabeis, porque uma certa tristeza se apodera às vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga? É o vosso espírito que anseia pela liberdade e felicidade, e no corpo lhe serve de prisão, esgota-se em esforços inúteis para dele sair. Mas, ao ver que não consegue, cai em desânimo, e o corpo sofre uma influência com o enfraquecimento, o abatimento e uma espécie de indiferença que se apodera de vós e julgai-vos infelizes, às vezes depressivos. Queridos, nós estamos aprendendo que nós temos o nosso sono para nos comunicarmos com os nossos amigos, nossos afetos anteriores. Então, vamos combater essa melancolia com essa esperança do reencontro no astral. Acreditar em mim, resistir com energia a essas impressões que enfraquecem a vontade. Esses desejos a uma vida melhor são próprios do espírito de todos os homens, mas não a procureis aqui na terra. Neste momento, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruir sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes um programa espiritual aqui, que tendes a cumprir durante a vossa prova na terra uma missão. E não duvideis nunca, seja na dedicação à vossa família, seja no cumprimento dos diversos deveres que Deus vos confiou. Então, vamos nos acalmar. Voltando aos sonhos, o sonho é a lembrança do que vosso espírito viu durante o sono. Mas não é sempre que sonhamos ou que recordamos tudo o que sonhamos. Então, não é sempre. Nossa alma não está sempre em pleno desdobramento. E também, meus queridos, nós vamos ver aqui, logo depois, que nós não podemos pensar que às vezes tem muitas pessoas que têm pesadelos. Elas não podem entender, então, nossa, então a partir disso, se eu tenho tanto pesadelo, será que eu sou um ser extremamente com uma moral complicada? Eu sou péssimo, então eu só estou tendo sonhos com monstros ou então em situações de suspense, em situações de terror? Não, nada disso. Prestem atenção. Por vezes, os pesadelos são somente a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida, ou seja, antes realmente dos seus sentidos relaxarem e de você começar a dormir, no que você estava pensando? Como que foi seu dia? Será que você está levando para a sua cama? Será que você está levando para o seu travesseiro todas as aflições que você passou durante o dia? E isso, então, pode ser uma perturbação na sua ida ou na sua volta, a qual se junta a do que fizeste ou do que vos preocupou no estado de vigília, enquanto você estava acordado. Então, o pesadelo não é só isso. Você tem que acreditar em quem você é, fazer uma autorreflexão. Tem outra questão. Quando você está assim, nessa baixa frequência de pensar só em questões negativas, os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e pulsânimes, as almas que estão com medo, que estão inseguras, que não estão fazendo suas preces, que estão esquecendo de se comunicar com seu anjo de guarda, de clamar por Jesus para ajudá-las. São essas almas que são atormentadas pelos pesadelos. Então
não é para deduzir que pesadelos significam que você é um espírito mau, que esteve com uma falange de espíritos equivocados. Não! Vamos fazer uma autorreflexão. Qual tem sido o objetivo da sua vida, das nossas vidas? Você tem pensado no bem? E, primeiramente, você tem pensado no seu bem? Porque esta é a primeira caridade necessária. Pensar primeiro em nós, para depois ajudarmos o outro que está mais próximo, e o outro, e o outro, e o outro. Então, qual tem sido o objetivo de nossas vidas? Eu estou cuidando de mim com bem, com boas intenções? Eu estou cuidando da família, dos meus amigos? E aí, se sobra um tempo, eu preciso, obviamente, me descansar. Sim, se sobra um tempo e eu estou conseguindo descansar, e depois desse tempo de descanso, o que eu estou fazendo com esse tempo que me sobra? Será que eu estou me dedicando a leituras edificantes? Será que eu estou perdendo alguma oportunidade de praticar o bem? Porque sim, meus amigos, o bem não praticado já é um mal. E isto é uma lei divina. Mas nós temos que cuidar da gente. Sim, tem a lei da conservação. Tem a lei da conservação. Então, gente, agora é o seguinte, para a gente estar fazendo tudo isso perfeitamente, a gente seria espírito puro, a gente não ia estar aqui, só se a gente estivesse em missão, né? Então, se eu estou na média de tudo isso, tudo bem. Os pesadelos são reflexos das nossas preocupações, que baixam nossa frequência, dando espaço para espíritos malvadinhos, para os nossos irmãos equivocados nos atormentarem. Mas que seja. Vamos então interpretar esses pesadelos? Vamos extrair assim os absurdos? Então vamos interpretar esses pesadelos. Extraia os absurdos, extraia as cenas e pense somente nos sentimentos que você vivenciou nesse pesadelo. Então foi sentimento de aflição? Busque as aflições do seu dia. Busca quais foram os fatos em que você se sentiu aflito. Ou será que você causou essa aflição a alguém? Não tem problema. Ou uma ou outra solução, tudo há tempo para resolver, porque somos seres imortais, porque nosso anjo de guarda, ele pode até se afastar de nós, mas num simples chamado, ele vai estar ao nosso lado. É só chamar nosso anjo de guarda, pedir ajuda para Jesus e vamos combater esse motivo de aflição. Se foi medo que você sentiu, faça uma reflexão do que você está sentindo medo. Mas aquelas cenas horríveis, não, gente, isso não é que você esteve nesses lugares. Então, faça essa análise. Mas vamos voltar então aos sonhos. De resto, vereis dentro em pouco desenrolar-se outra espécie de sonho. Quando você se prepara para o sonho, quando você verdadeiramente permite-se encontrar com seres que querem cuidar de você, aí sim, você vai ter sonhos como o de Joana d'Arc, que libertou a França praticamente com os sonhos que ela teve. Uma menina jovenzinha de 17 anos recebeu em sonho que ela faria a diferença para a libertação daquele país e ela seguiu os sonhos. Também vai ter o sonho de Jacob, dos profetas indianos, e aqui eu vou dar até o exemplo do nosso querido mestre Usui, que recebeu os sagrados símbolos do reiki por meio de Saint Germain, nosso amado São José. Essas são as lembranças de nossas almas. Então, nós todos podemos nos preparar para ter os sonhos de Joana, os sonhos de Jacob, os sonhos do Mestre Usui. Os sonhos são um produto de emancipação da alma, que se torna mais independente pela suspensão da vida ativa e da relação. Então, os sonhos são os produtos da emancipação da alma e eles ficarão muito melhores quando nós formos capazes de suspender a vida ativa e a relação. E como suspender a vida ativa e a relação entre as pessoas e a nossa relação com o mundo? Meus queridos, eu me lembro que também foi por meio do sono. No livro Paulo e Estevão, apóstolo Paulo,
e do Estevão, que foi o primeiro mártir, digamos assim, né, da Igreja do Caminho, do cristianismo, o Estevão tinha uma irmã, a Abigail. Nesse livro, Paulo e Estevão, nos é contado que Abigail foi noiva de Paulo quando ele ainda não estava convertido, né? Quando ele ainda não acreditava em Jesus e quando ele ainda não era um apóstolo de Jesus. Mas Abigail era noiva, inclusive, de Paulo. E quando ela desencarnou, ela se tornou uma mentora e ela sempre acompanhava Paulo em seus sonhos, assim como o próprio Estevão e Jesus. E num dos dias em que Paulo estava muito angustioso com todas as coisas que ele vivia, cada cidade que ele entrava, né, gente, ele era lapidado. Ele convertia algumas pessoas, mas logo acontecia alguma questão que ele saía ali expulso, apedrada, enfim. Tanto sofrimento desse Paulo. E teve um dia que ele estava muito angustiado. E aí Abigail apareceu em sonho para ele. E o que ela disse? Que em toda e qualquer situação, a maneira de suspender a sua vida ativa é trabalhar, amar, esperar e perdoar. Não é lindo, gente? E se a gente de verdade se colocar assim em toda situação, vamos trabalhar, vamos seguir trabalhando, amando, tendo esperança e perdoando, sabe os conselhos de Abigail, a gente vence tudo. Isso foi um sonho de Paulo. Joana de Ângeles, também em seu livro Vida Feliz, ela também dá uma ótima mensagem. Ela diz assim: mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e de otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Essas respostas vibratórias vêm do mundo espiritual, dos sonhos. Quem cultiva doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. Os pensamentos edificantes e bons são também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Muito bem, então é a qualidade do pensamento e a nossa capacidade de sempre trabalhar, amar, ter esperança e perdoar. E assim, pelos sonhos, revisitamos muitos outros. Isso já é continuidade da questão, não é um comentário meu. Nós visitamos outros mundos, saímos do planeta Terra e temos oportunidade de visitar outros mundos que nós já vivemos em outras existências e outros que nós não conhecemos. Mas somos levados para aprender com o nosso anjo de guarda. A questão 403 fala assim, mas por que a gente não lembra de todos os nossos sonhos? E aí é o seguinte, porque os sonhos ficam registrados no nosso espírito, no nosso perispírito. Ele não fica registrado nos órgãos do nosso corpo material. Ele não fica. Nas questões 404 e 405, diz assim, que pensar da significação atribuída dos sonhos e daquilo que parece pressentimento e não acontece? Então, não existem correlações infalíveis. O espírito é quem vê e, por vezes, não tem relação com o que se passa na vida corpórea. Por vezes é lembrança, por vezes é pressentimento, por vezes é perturbação. Nossa, mas então como que a gente faz para saber se é bom mesmo? Se prepare para dormir. Cuide da qualidade dos seus sonhos, do seu sono. Não é preciso o sono completo para a emancipação do espírito, está escrito na questão 407. Ele aproveita toda oportunidade para se libertar. Basta que os sentidos se entorpeçam. Também nos é dito na questão 408 que quando estamos sonolentos ou com sentidos entorpecidos, os espíritos se comunicam por meio de palavras e frases. Vocês não estão assim, às vezes, meio aéreo e vocês têm a impressão que recebem um recado? Isso já aconteceu comigo várias vezes e coisas muito boas. Na questão 410 diz o seguinte, que durante o sono ou sonolência, ideias muito boas nos visitam, mas somem da memória ao acordar. Da onde que elas vêm?
Então aí os espíritos nos respondem. São resultado da liberdade do espírito, são conselhos dos espíritos e na hora oportuna ela voltará como inspiração. O espírito, ao se desligar da matéria pelo sono, presente e por vezes tem plena consciência da sua O espírito, ao se desligar da matéria pelo sono, presente e por vezes tem plena consciência da sua morte. Sim, isso acontece. E sim, as atividades no astral podem nos causar fadiga ao acordar, porque o espírito está cativo ao corpo. Então, queridos, essas são as reflexões que eu tinha para falar para vocês sobre o sono e os sonhos. E com todas elas, você ainda pensa que os pesadelos refletem a sua moral, refletem a leveza ou a densidade, e aqui queremos dizer uma coisa pesada, a densidade da tua alma? Se você ainda pensa isso, meus queridos irmãos, é muito simples. Pense em Jesus, na ternura dos olhos de Jesus, na coragem que ele teve de vir aqui de lutar por nós. Pense primeiro em você, ame-se, faça um exame de consciência, reconheça seus valores, seus vícios. O irmão José, ele nos diz o seguinte, para a gente entender se a gente está no caminho certo ou não. Pense nas suas ações. As suas ações são a moldura do teu retrato moral. Será que você está no caminho correto do seu adiantamento moral? Então pense, as suas ações são a moldura do teu retrato moral. E a intenção é a tua própria face. Então pense, todas as ações que você faz porque você tem o bem no coração ou só porque é sua obrigação e você faz rancorosamente? Mesmo que você esteja fazendo rancorosamente, já é um grande passo, porque você está fazendo. Então, esse é um bom caminho para você. Você quer enxergar a sua moral? Imagine um retrato. Vamos tirar um retrato, coisa antiga, né? Mas vamos tirar um retrato e emoldurar esse retrato da nossa moral. A moldura são as suas ações. Elas causam bem para você e para aqueles que são próximos a ti? E a intenção, a sua intenção a praticar essa ação, ela também é de amor, é de desejo, é de felicidade? Então ame-se, ame-se. Faça esse exame de consciência, reconheça seus valores, reconheça seus vícios, tenha vontade de combatê-los um de cada vez, não precisa querer todos de uma vez. Saiba aproveitar a instrução dos espíritos durante o repouso material, durante o sono. Refrigere seus pensamentos antes de dormir, com uma música instrumental, com uma oração delicada. Pense em seu anjo guardião, peça proteção para ele. Plasme uma imagem divina, a imagem de Jesus, a imagem de Maria Santíssima. E quando eu digo plasme, é plasme mesmo, pense fortemente, feche os olhos e imagine Jesus com você, imagine Maria Santíssima, um afeto querido que te protegia e que não está mais aqui com você. E, meus queridos irmãos, se pensamentos ruins te visitarem neste momento, repita quantas vezes forem necessárias. Amado Mestre Jesus, amorosamente eu peço que limpe a minha mente. Amado Mestre Jesus, amorosamente eu peço que limpe a minha mente. Faça esse exercício de meditação antes de dormir. Permita-se comunicar-se com os mundos superiores, com os espíritos superiores, com o teu anjo de guarda. Melhore a tua comunicação com o divino. Então, meus queridos irmãos, era isso que eu tinha para falar com vocês. Espero que tenha sido proveitosa. E tia Maria, um beijo no coração da senhora. Uma mulher maravilhosa que trabalha dia e noite para cuidar da sua família, que ama superlativamente, tia. A senhora ama superlativamente todos os seus.
precisa cuidar mais do coraçãozinho da senhora e amar-se superlativamente também. Eu a amo, superlativamente. Então, meus queridos, agora eu vou convidar todos vocês à nossa prece final. Vamos fechar nossos olhos. Pedir ao nosso amado Mestre que refrigere nossos pensamentos e nossos sentimentos, que coloque em nós a sua luz dourada, a sua luz branca, a sua luz poderosa, que dissipa todas as trevas do medo, da insegurança, do desamor. Que sejamos puro amor. Senhor Mestre Jesus, ajude-nos a comunicarmos cada vez mais com os espíritos superiores, com o nosso anjo de guarda. Seja nossa luz, seja nossa companhia. Guie nossos pensamentos e nossos sentimentos. Afastai de nós tudo aquilo que nos afasta de Ti. Permaneça conosco, envolvendo-nos com Tua luz. Que todo o nosso coração seja repleto de gratidão, de amor e de paz. Que esse amor transborde de tal forma que ele possa envolver assim, numa grande bolha de amor, todo o nosso lar, toda a nossa cidade, todo o nosso estado, todo o nosso país e todo o nosso planeta Terra. Se conosco, Senhor Jesus, hoje e sempre. Assim seja. Um beijo no coração de todos vocês, especialmente da minha tia amada. Até a próxima.